Imagine se você em mais um dia normal, é uma segunda-feira às 6 horas da manhã e você pega o metrô que você sempre usa para ir pro trabalho, pra escola, sei lá. Até aí tudo parece normal, porém quando o metrô começa a chegar perto da próxima estação, você começa a notar uma movimentação estranha, como se tivesse muito mais pessoas que o normal lá fora, e quando você vai olhar pra janela para entender o que realmente tá acontecendo, você se depara com essa cena. Um grupo com diversas pessoas mascaradas, pintando um vagão ou até 2 vagões inteiros, numa velocidade tão absurda que nem o próprio motorista do metrô percebe. E quando eles finalmente terminam, o vagão começa a andar, de longe a cidade inteira pode ver o que eles realmente pintaram. E esse é o exato mesmo nome da One Up Crew, um grupo de Berlim que é mais conhecido por ser o maior grupo de grafite do mundo. Eles ficaram famosos por suas habilidades, seus projetos absurdos. E na verdade, se você fosse para Berlim alguns anos atrás, você iria notar que o seu famoso grafite escrito One Up estaria em todo lugar, tendo tão absurdos que pode até ser visto pelo Google Maps. Porém, tem uma grande questão em tudo isso. Quem são esses caras? Como eles ficaram tão famosos e principalmente como eles conseguiram fazer os projetos e grafites mais insanos do mundo? Eu sou o BK e hoje nesse vídeo eu vou responder tudo isso para você e também vou falar como que conseguiram transformar o que seria apenas mais um pequeno grupo para um dos maiores grupos de grafite de todos, deixando o seu legado registrado pelo mundo inteiro. Berlim é uma cidade repleta de história e culturalmente muito forte, e quando se trata de grafite, ele se torna quase que um ponto de encontro para artistas do mundo todo expressarem suas ideias e artes. E Berlim seria uma cidade perfeita para surgir um grupo de grafite como a One Up. Mas por que especificamente Berlim é uma das cidades mais fortes quando se trata de grafite? Com o fim da Segunda Guerra Mundial e começo da Guerra Fria, o mundo começou a se polarizar. De um lado, o capitalismo no Ocidente, do outro, o socialismo no Oriente. E essa divisão também aconteceu dentro de Berlim, e entre a sua própria população. Entre 1947 e 1961, com o avanço rápido do capitalismo no lado ocidental, cerca de 3,5 milhões de alemães orientais cruzaram a fronteira em busca de uma vida melhor em Berlim Ocidental. Mas tudo isso mudou em 13 de agosto de 1961, quando foi construída uma barreira de mais de 100 quilômetros que dividia a cidade inteira. Uma decisão da União Soviética para impedir a população de fugir para o lado capitalista. E a partir de 1980, com a revolta das pessoas acerca desse muro, o lado ocidental dele virou praticamente um ponto de encontro para fazer artes e grafite. E mesmo com a sua queda em 1989, ainda é possível ver uma boa parte do mundo completamente coberta de grafite. E também com muitas artes que foram se tornando relíquias ao longo do tempo, como o famoso beijo socialista, numa arte de uma foto tirada em 1979 mostrando 2 políticos fazendo exatamente o que você está vendo na foto. Porém, há muitos mais grafites famosos espalhados por toda a cidade, com quase todos querendo passar alguma mensagem ou alguma forma de protesto. E a partir daí começaram a surgir diversos grupos de grafite, que basicamente são times formados de diversas pessoas que se reúnem para fazer grafite junto, em que muitas vezes deixam a tag do próprio nome do grupo por toda a cidade. E no meio desse monte de grupo de grafite que estava surgindo na cena underground de Berlim, em meados de 2003 surgiu um grupo chamado de One United Power, ou mais conhecido como One Up. Um grupo que começou pequeno, atuando só nos subúrbios de Berlim, mas começaria a ganhar muita popularidade, principalmente por seus projetos absurdos e também pela incrível habilidade do grupo. Porém, a One Up conseguiu realmente ficar famosa porque ela usou um método até então muito inexplorado quando se tratava de grafite. Um método que foi tão bom que conseguiu catapultar eles internacionalmente, sendo vistos e reconhecidos pelo mundo inteiro. E que provavelmente alguns já se ligaram de qual é essa estratégia que eu tô falando. Que no caso, sim, eles ficavam famosos por conta de vídeos na internet. E que calma, antes de você falar que já viu um monte de vídeo de grafite na internet, que isso é completamente normal, você precisa ter ideia que eu tô falando da internet lá em 2013. E quando os vídeos de lá eram literalmente isso daqui. Porém, boa parte da fama também é pelo canal AgroTV, que... Não, que isso? Tira isso da minha tela, eu não tô falando sobre isso. Que basicamente é nessa AgroTV onde tá a maioria dos vídeos famosos da One Up. E relaxa que mais pra frente do vídeo eu vou falar mais sobre essa AgroTV. Tá, mas afinal, o que o One Up realmente faz e como eles conseguem fazer esses projetos tão absurdos? One United Power, ou traduzindo para o português Uma Força Unida, não é só um nome aleatório, e na verdade é exatamente a filosofia deles, que fazer artes gigantes e rápidas para uma pessoa só é obviamente uma tarefa impossível, mas juntando 10, 20 ou até 50 pessoas unidas com o mesmo foco, simplesmente consegue fazer paradas absurdas. E é exatamente isso que o grupo é, eles são de 10 a 50 membros, de diferentes idades e gêneros, e muitos nem são de Berlim, pode ter vindo da Europa inteira, porém com apenas um foco, espalhar a One Up por toda a cidade, fazer de alguma forma que de qualquer lugar que você
você estiver, você consiga ver a tag deles. E como eles fazem isso? Bem, na verdade eles usaram muitas formas absurdas, mas sendo uma das mais famosas e conhecidas, a arte no metrô. Que basicamente consiste em você ficar escondido em pontos estratégicos, esperando o metrô, às vezes até um trem chegar. Quando isso acontece, todos eles se coordenam para pintar aquele vagão o mais rápido possível. Agora imagina quem tá dentro do metrô, o quão confuso a pessoa vai ficar de ver a janela ser pintada do nada. Depois de terminar a arte que pode cobrir um vagão ou até 2 vagões inteiros, eles saem de lá o mais rápido possível, para quando o metrô sair da estação, não importa de onde você estiver na cidade, você vai poder ver o grafite deles de qualquer lugar que tiver. E se você estiver mais interessado e quiser ver todo o processo de como eles fazem isso, tem um vídeo muito bom chamado One Week with an Up, do canal I Love Graffiti, que mostra muito mais sobre tudo que eu falei aqui, que basicamente é essa fotógrafa aí chamada Martha Cooper, que era chamada pra passar uma semana com a Up e documentar tudo o que ia acontecer. E que também provavelmente vai ser a velhinha mais vida louca que você vai ver na sua vida, irmão. Porém, esses grafites que eles fazem no metrô estão muito longe de ser os mais absurdos deles, tendo muitos mais grafites insanos que qualquer um não seria capaz de fazer, como as famosas Heaven Spots da One Up, que basicamente, se você não sabe, é um termo usado para indicar lugares que são muito altos ou bem perigosos em que os grafiteiros escalam para pintar. E no caso da One Up, os caras já meteram o grafite deles em lugares simplesmente insanos, sendo os mais loucos de todos quando pintaram o Saturn Unique Tower, que é basicamente um arranha-céu gigantesco na Tailândia e que tá completamente abandonado. E mano, os caras conseguiram pintar o One Up no ponto mais alto do prédio. E sério, olha essa visão, que doideira, dá aflição só de olhar. Porém, vocês não vão acreditar se eu falar que isso não é o mais absurdo, pois os caras não fizeram isso apenas uma vez, nem duas, e sim 3 vezes no mesmo prédio, sendo a primeira vez deles desde 2011. Porém, com certeza, o projeto mais absurdo de todos já feito pela UNUP, sem dúvida, é a arte no Mediterranean Sky, que é um navio imenso naufragado perto da costa da Grécia, que acabou virando uma atração turística muito famosa do país. E que, pra você ter ideia, esse foi um dos projetos mais difíceis e demorados da UNUP, que reuniu dezenas de pessoas para a criação de um único grafite, porém o resultado foi o mais impressionante de todos. E para você ter noção do tamanho dessa arte, ela é tão grande que é possível ver até mesmo pelo Google Maps. Eu tô nem brincando, você pode ir agora no Google Maps achar o grafite. E antes que você pergunte, sim, esse é o maior grafite da One Up até agora. E que mesmo não estando em uma cidade grande, é o mais chamativo de todos por conta do lugar ser um literal ponto turístico. Posteriormente, com o grupo expandindo e ganhando tanta notoriedade, as artes foram saindo apenas das ruas de Berlim e começando a serem feitas em qualquer lugar do mundo. Porém, o alvo deles foi sempre em lugares com um aspecto cultural muito forte, ou locais que precisam de mais visibilidade, como a vez que eles visitaram Nápoles, na Itália, e pintaram One Up em um prédio imenso de lá, que foi abandonado pelo governo e que abriga diversas pessoas e famílias pobres, porém sendo os lugares mais perigosos de Nápoles. O One Up serviu como uma forma de protesto para chamar a atenção de todos sobre o lugar. Entre o começo de 2016 até 2019, a One Up teve seu auge, com praticamente todo o vídeo deles bombando. Mas desde a pandemia pra cá, dá pra perceber que eles tiveram uma queda e não estão mais tão ativos como antes. Óbvio que eles fizeram ainda muitas coisas absurdas esses anos, porém é perceptível a ausência do grupo na internet. E você pode até perguntar pra mim o que será que aconteceu com a One Up pra estar tendo essa queda. E bem, tem alguns motivos quando as pessoas teorizam, como brigas na internet pelo grupo e saída de muitos integrantes. E também a gente tem que levar em consideração que a One Up tá ativa desde 2003. São 22 anos de existência e óbvio que muitos integrantes vão envelhecer e talvez não tenham nem mais a disposição de antes. Porém, mesmo assim, é muito complicado assumir qualquer coisa aqui por um simples motivo: ninguém sabe nada sobre a One Up. E é sério, os caras são praticamente um mistério no mundo do grafite. Não se sabe nem quem criou, como a One Up era no começo, e nem quantos integrantes exatos tem no grupo, ou como se torna um integrante da One Up. Eles fazem de tudo para a identidade de nenhum integrante ser exposta. E outro mistério é a relação deles com a Agro TV, que se você não sabe, quase todos os vídeos da One Up são postados nesse canal chamado Agro TV, que aparentemente é uma gravadora da Alemanha, e que a gente pode deduzir isso porque a maioria dos vídeos deles são de artistas e músicas mesmo no geral. Porém também eles fazem vários vídeos de grafite. E eu queria saber se tinha mais alguma informação importante sobre a One Up nesse canal. E depois de procurar bastante, eu consegui achar o primeiro vídeo da One Up postado na Agro TV. E é um vídeo de 2011 mostrando um teaser do que parece ser um documentário em DVD que eles fizeram nessa época. E sinceramente eu não achei nenhuma informação muito boa sobre esse documentário e nem dessa capa. E mano, eu não duvido desse documentário virar mais uma Lost Media bizarra. E depois de anos com eles postando diversos vídeos da One Up, é postado em 8 de agosto de 2023 o último vídeo da One Up no canal deles até hoje, fazendo quase 2 anos sem mais nenhum grande projeto do grupo, deixando um mistério aberto sobre o que realmente aconteceu com a One Up e também sobre o que vai acontecer no futuro em relação a ela.
A OneUp é um grupo muito polêmico na internet, e que obviamente divide muitas opiniões se o que eles fazem realmente é certo e se o que eles fazem é arte ou vandalismo. E é bem óbvio que eles sejam controversos, porque além de tudo, mesmo se for por um bom propósito o que eles fazem, ainda assim vandalismo é crime. E antes que alguém fale, não, a OneUp não tem permissão na maioria dos grafites que fazem. E a gente pode ver isso porque na maioria dos vídeos eles estão fugindo dos guardinhas de lá. E olha, na minha opinião, eles sim têm uma grande importância e relevância pro grafite, artes de rua, e com certeza já fizeram muitas coisas boas ou serviram de protesto para pautas importantes. Porém, também não posso deixar de falar aqui que a maioria das coisas dele eu não apoio, como também não apoio ninguém a tentar fazer o que eles fazem. E que com certeza acho que muitas coisas é apenas um vandalismo desnecessário, vazio, que não acrescenta nada nas cidades ou em que a OneUp quer passar. Mas de toda forma, o foco desse vídeo não é isso, e é apenas documentar e mostrar as insanidades que esse grupo já fez. Porque mesmo você gostando ou não dá pra discordar que os caras são muito malucos nas coisas que fazem. E você tá livre pra falar sua opinião ou o que você acha do grupo aqui nos comentários desse vídeo. Como também, se quiser, pode dar um like ou se inscrever no canal aqui pra ajudar o moço a fazer mais vídeos como esse. E não perder mais nenhum outro vídeo que eu postar. E que fique esperto que ainda vou falar sobre os bagulho doido aqui no canal.